Salve, salve família! Agora sim, estamos ao vivo. Mais uma livezinha aqui da Caverna do Morcego. Hoje, mais uma live aí que a gente vai estar com convidados muitíssimo especiais aí, com um tema muito interessante, que é um tema, inclusive, que a galera vem me perguntando, e que agora a gente trouxe gente aqui que tem domínio sobre o tema. Mas antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, que a gente sempre dá aqui na Caverna do Morcego, né, galera? Queria lembrar vocês aí que na editora Contra a Corrente ainda está com promoção, ainda está com um desconto de 30% a 70% nos livros deles. Então, até sexta-feira vocês têm essa oportunidade aí de ainda estar num precinho camarada, né? Além disso, a gente tem um cupom na Autonomia Literária, que é hashtag Morcego na Autonomia, que te garante aí 20% de desconto na compra dos livros lá no site da Autonomia Literária. Não só dos livros, mas até do jogo lá, o Capital, também tem esse desconto. As nossas redes sociais, @morcego, Marcos, tanto no Insta quanto no Twitter, até no TikTok, estamos lá dançando de vez em quando, falando umas coisinhas lá também, a gente, vai mediando aí. Então, quem quiser acompanhar a gente também pelo TikTok, tá aí, @morcego, Marcos, E o nosso projeto, que inclusive é para onde essa live vai depois, é o podcast Caverna do Morcego aí, que é onde a gente está produzindo muito conteúdo, tem conversas, tem debates, enfim, tem que vocês pesquisarem, vai ter lá que envolva marxismo, política, sociologia, vai estar lá. E além disso, é claro, a gente está twitch.tv/Caverna Morcego, que é onde a gente está fazendo live de terças-feiras, lendo racismo estrutural, e de quartas-feiras, lendo as veias abertas da América Latina. Então cola lá também para ler e discutir essas leituras com a gente. Curtiu os projetos, quer apoiar? A gente tem o nosso Apoia-se, apoia.se/Caverna Morcego, e o nosso Pix, mpbl97531@gmail.com, que é onde você consegue contribuir aí com o projeto. Mas hoje a gente vai estar aqui com a galera do Movimento Bem Viver. Então eu vou trazer eles aqui para a telinha, eles vão se apresentar e tal, e a gente vai trocar essa ideia então sobre os mandatos coletivos e por aí vai. Bora lá então, deixa eu trazer a galerinha aqui para a live. Calma aí, só um minuto, família. Tô trazendo vocês, galerinha. Salve, salve, Edu, salve, salve, Maria, salve, salve, Lalesca, sejam todos muito bem-vindos. Pronto, é isso, vocês estão aí, podem se apresentar na ordem que vocês quiserem, o palco é de vocês, tá ligado? Agora é com vocês. Quem vai querer ir primeiro? Vai lá, eu vou. Eu sou Maria Carol, sou estudante de psicologia, sou militante do Movimento Bem Viver. Também faço parte de um dos mandatos, né, pré-co-candidata, né, a deputada distrital. E levanto a pauta do antirracismo, feminismo, luta antimanicomial. Enfim, como eu sempre falo, são lutas que a gente trava todos os dias, então são várias que a gente está inclusa também. Muito obrigada pela participação. E é isso. Passar para o meu próximo companheiro. Boa! E agora, quem vai, família? Vocês estão muito tímidos, gente. Posso, gente. Ela falou companheiro, já esperei que era o Edu. Mas eu sou a Lalesca, também estou na mandata feminista distrital do Bem Viver. Eu construo o Movimento Bem Viver aqui a partir do DF, nós fundamos o movimento no ano passado, construo o programa de resistência das comunidades agroecológicas, estou profissionalizada por ele. Estou aí na luta por saúde, na luta LGBTQIA+, na luta na assistência social. Eu sou estudante de serviço social aqui na UNB, pesquiso na área de saúde mental. E também estou aí nos mandatos. Acho que é isso. Oi, gente, eu sou o Edu. Eu tenho 23 anos, eu sou estudante de Ciências Sociais aqui na UNB. Também construo o Movimento Bem Viver, né? E estou na construção dos mandatos coletivos. Eu estou no mandato coletivo para federal, no caso. E aí, dentro das pautas, assim, que eu tenho mais atuação é a questão da juventude climática, porque eu também milito no Jovens pelo Clima, e a questão do movimento estudantil, que foi onde eu, primeiramente, fui apresentado à luta, mas aí com a galera do Bem Viver eu fui vendo o tamanho da luta que a gente tem que travar e como os mandatos coletivos também podem estar representando isso tudo aí pra gente. Show demais, família. Primeiramente, queria agradecer aí a presença de vocês, de estarem aqui, né? Aqui na caverna, trocando essa ideia. É um tema que eu acho que ele ganhou muita relevância, inclusive a questão dos mandatos coletivos, primeiramente falando, nos últimos tempos. Mas também eu que pude acompanhar um pouco da construção do Bem Viver
aí, né? Troquei ideia com a Lalesca, já fui lá e tal, de acompanhar a construção, de acompanhar a questão da urgência climática, por exemplo, ver vocês também nessa luta, e agora pegando aí outras pautas também e trazendo aí para discussão. Então, primeiramente, muito obrigado aí pela presença, por estarem aqui. E, enfim, acho que a primeira pergunta, que é a pergunta que abre, né, é o que são os mandatos coletivos? É uma dúvida que, inclusive, eu tenho, como eu disse no começo da live, eu realmente não, assim, eu sei bem por cima, porque eu conheço uma galera que já participou de alguns mandatos e tal, mas, assim, só o básico do básico, e a responsabilidade agora tá com vocês aí de explicar o bagulho pra galera, porque a galera tem essa dúvida mesmo. O que são os mandatos coletivos, família? Quem quiser abrir, pode abrir também, família. Sem vergonha aqui, hein? Nada disso. E aí, quem vai começar? Começa aí e a gente vai se completando. Beleza. Quando a gente vai falar dos mandatos coletivos, né, a gente sempre primeiro faz um apanhado histórico do que são os mandatos, de onde começou, como é que foi essa ideia. E a primeira ideia dos mandatos coletivos foi em 2016. Um grupo de 5 amigos lá da Chapada dos Veadeiros, que é aqui do lado de Brasília, né, aqui no Goiás. Eles estavam revoltados com a política de lá, né, sempre do mesmo jeito. E aí eles sempre pensaram, eles começaram a pensar, né? Mas por que tem sempre só uma pessoa? Por que é um deputado? Por que é um vereador? Por que é um senador? Nessa concepção de que quando a gente faz as coisas no coletivo, as coisas sempre saem de uma forma melhor, né? Então eles pensaram, cara, vamos se juntar e vamos criar um mandato coletivo, né? Inclusive eles deram o nome. E eles ganharam, eles conseguiram, eles ganharam, né? Ficaram aí 4 anos atuando. Então, hoje em dia, os mandatos coletivos já são legais, né? Assim, podendo dizer. Mas a gente sempre fala que é uma forma genuína de fazer política, sabe? Porque, enfim, é tirar esse personalismo sempre de uma pessoa como salvadora, ou como ela entende de tudo e ela vai vir salvar a gente, para tirar esse personalismo realmente, tirar essa força que já é da política há muito tempo, né, e trazer para um âmbito muito genuíno, de divisão de salários, inclusive, é uma coisa que a gente sempre pontua bastante, né, que, beleza, os nossos mandatos são compostos por 9 pessoas. Essas 9 pessoas, tirando o gabinete, eles vão receber todos a mesma coisa, né, tirando o gabinete, não, incluindo o gabinete, né, todo mundo vai receber a mesma coisa. Então, a gente não quer, cara, pegar um engravatado, branco, hétero, cis, e dar 30 mil reais na mão dele, porque a gente sabe já o que vai acontecer. A gente já sabe disso, né, de muitos anos. Mas vou ver se meus companheiros têm mais alguma coisa para falar. Eu até teria, mas eu vou dar espaço para eles falarem também. É isso, como a Carol trouxe, a gente começa com essa experiência dos mandatos coletivos ali a partir de 2016, nessa experiência da Chapada dos Veadeiros, e desde então foi uma luta mesmo, né, para a legalização dos mandatos. Em 2018 a gente já tem 2 outros mandatos eleitos, a Mandata Juntas, em Pernambuco, e o Mandato Ativista, em São Paulo. E foi isso, né? Esse tensionamento que a gente procura fazer em todas as esferas foi acontecendo também na própria regulamentação eleitoral, porque depois de eleito, o TSE se viu obrigado a reconhecer a legitimidade dos mandatos coletivos. E em 2018 a gente tem essas 2 vitórias, mas já foram vários outros, né, que se candidataram. A gente já teve esses 2 em 2018, nas outras eleições, em 2020, perdão, nas outras eleições a gente já teve 18 mandatos coletivos, então em outras esferas, né? Tivemos outros mandatos coletivos eleitos, incluindo a coletiva Bem Viver Floripa, que a gente tem lá em Florianópolis, um mandato coletivo em funcionamento no momento, com 5 mulheres, incluindo a militante do Movimento Bem Viver, a Cíntia. E é isso, é uma construção muito, muito, muito recente. Então, às vezes a gente fala assim, como que vão funcionar, como que funcionam, tipo, a gente ainda está fazendo isso também acontecer, a gente está construindo isso. Então, a gente vê nas experiências o que deu certo, o que não está dando certo, e da própria vivência que a camarada traz de Florianópolis, a gente vai ajustando. Então, como a Carol trouxe, a gente acredita que é uma forma genuína de fazer política, tirando, né, esse personalismo, tirando essa ideia de uma pessoa que vai estar ali atendendo a todos os interesses em tese de alguma pauta ou de qualquer coisa do tipo.
E, na verdade, a gente coloca pessoas que estão da luta, não é uma pessoa para representar o povo, é o povo se representando. Então, a gente compôs essa chapa aí a partir de 9 pessoas, também a partir já de uma análise de como estavam sendo os mandatos aí, Brasil afora, e a gente acreditou que 9 era um bom número, que a gente não ia ter uma sobrecarga tão grande de pessoas em alguma esfera ou outra, a gente teria uma representação mais adequada das lutas, uma representação do eixo anti-exploração, anti-opressão e do eixo das lutas que a gente trava, dessa forma, e também sempre na convergência, na cidade de Campo Floresta. E a gente acreditou que 9 era um bom número para fazer isso agora aqui, né, no formato que a gente está fazendo. São 2 mandatos, um mandato distrital, a gente está no Distrito Federal, não tem deputado estadual aqui, então a gente está para distrital e para federal. E é isso, as coisas a gente vai fazendo a partir de estatutos, porque, querendo ou não, apesar de a gente já ter avançado na legislação, de hoje em dia serem reconhecidos mandatos coletivos, ainda é necessário que uma pessoa seja o CPF. A gente fala em prestar o CPF, inclusive, porque é isso, você não existe uma hierarquia entre a pessoa que empresta o CPF ou não, incluindo nenhum de nós 3 aqui é o CPF, dos mandatos, e a gente, inclusive, não faz nem questão dessa coisa do CPF, porque é isso. A questão é a representatividade de lutas que está ali, a coletividade regida por um estatuto. Inclusive, está em construção no momento, a gente faz esse contrato mesmo, que é para manutenção adequada, né, dos mandatos ao longo dos 4 anos. E acho que é isso. Não sei se eu esqueci de algo por hora. Edu? Não, queria só dar uma complementada também. Acho que o geral a gente já passou assim, do que é a ideia dos mandatos coletivos, né? Mas uma coisa que a gente sempre gosta de trazer é porque os mandatos coletivos são uma forma que a gente encontrou de conseguir hackear esse sistema político. Porque eu acho que assim, a gente já vem vendo, né, cada vez mais esse cansaço do povo em relação à forma como as instituições funcionam. Então, a extrema-direita, por exemplo, foi eleita com esse discurso antissistêmico e tudo mais. E a forma como a democracia funciona hoje em dia, assim, tipo, ela não atende aos interesses que a gente tem, às necessidades que a gente tem, às demandas do povo. E aí uma das coisas que a gente sempre traz, né, enquanto movimento Bem Viver, é essa questão, que o povo manda e o governo obedece. E aí, tipo, quando a gente vai jogando para essa questão do mandato coletivo, uma das primeiras coisas que a gente faz nesse sistema, né, tipo, de eleição, onde a gente acha que o dever do povo, enquanto democracia, é ir lá apertar a urna eletrônica a cada 4 anos aqui no DF, a cada 2 anos aí no resto dos estados do país e pronto, e acabou. A gente fez nosso dever democrático e bora nessa, esquece o resto. Só que não, né? Tipo, para a gente conseguir fazer as paradas funcionar, para a gente conseguir fazer cada vez mais que a democracia ela funcione, que seja um instrumento de democracia direta, a gente foi pegando essa ideia dos mandatos coletivos, que começou em 2016 e vem aprimorando cada vez mais. Então, tipo, aqui no DF, por exemplo, são 9 pessoas que compõem os mandatos coletivos. Só que as decisões não são tomadas por essas 9 pessoas. Todas as nossas decisões, seja das emendas parlamentares que a gente for destinar, seja os projetos de lei que a gente for construir, seja agora que a gente está construindo também o programa. Tudo isso é para ser tomado em assembleias populares por temas ou por territórios. Então não é a gente que vai fazer aquela coisa a frio falando o que precisa ser feito para essa área. É a gente em diálogo direto com o povo, para o povo que está ali vivendo todos os dias aqueles problemas, aquele espaço ou daquela pauta em questão, consiga propor soluções, porque quem vive aquilo sabe do que é necessário, sabe? A gente tem muito mais capacidade, muito mais ferramentas para a gente conseguir garantir isso. Então, a proposta dos mandatos coletivos também vem muito com isso, da gente cada vez mais conseguir fortalecer esses instrumentos de democracia direta e, principalmente, né, tipo, a gente podendo falar disso agora, esse ano que é um ano eleitoral, a gente consegue saber todas as limitações que a gente tem dentro da democracia burguesa que a gente vive. Mas esse é um ano que está todo mundo aberto para poder falar de política. Imagina a gente chegar jogando essa lógica de um mandato coletivo que não é uma pessoa que chega lá e sim a coletividade. É a gente tomando decisão em Assembleia Popular. É a gente fazendo todos esses instrumentos de democracia direta mostrando que isso é possível, que isso dá para ser feito, que tem experiências históricas que mostram isso. Tudo isso, em um momento que está todo mundo aberto para ouvir sobre política, também faz uma diferença gigante, sabe? Então, até assim, a gente que se propõe a ser esquerda radical, que a gente tem que se pautar enquanto antissistêmico, mas sabendo que a gente também tem que fornecer uma alternativa concreta para isso, os mandatos coletivos vêm se apresentando como essa potencialidade gigantesca para a gente também fornecer essas alternativas. Acho que é isso, assim, tá? Desse início de conversa.
Mais alguém quer falar, família? Ainda fique tranquilo, o espaço é de vocês. Se vocês quiserem continuar nesse papo, pode continuar que eu tô ouvindo aqui. Tem as coisas aqui, mas então, tá tudo guardado. Se vocês quiserem, podem ir. Edu falando agora, eu lembrei, assim, a gente sempre fala que a gente vai fazer as coisas em Assembleia Popular, né? Porque, assim, quem sou eu, por exemplo? A gente, aqui em Brasília, tudo é separado em RAs, né? Que são regiões administrativas. Então, tem o Centro, Brasília e Distrito Federal, né? Que é o todo, juntamente com as RAs. Então, por exemplo, aqui são várias RAs que, por exemplo, tem uma aqui, Águas Claras. Águas Claras é uma RA super burguesa, elitizada, realmente. E a gente pega, por exemplo, Ceilândia, que Ceilândia está na periferia. A gente, enquanto mandato coletivo, por exemplo, eu não moro na Ceilândia, nem Edu, nem Lalesca. Mas beleza, a gente vai chegar lá na Ceilândia e vai falar o que eles precisam, sendo que a gente não mora lá. E a gente não está lá todos os dias para saber o que aquela RA está realmente precisando. Então, a gente vê muito isso, né, em político, assim, cara, chega, ai, nossa, mas realmente vamos mudar essa rua, vamos melhorar o postinho de saúde, vamos melhorar a escolinha que tem aqui. Só que, efetivamente, nada é feito e nada vai ser feito e nunca nada foi feito também. Então, essas decisões em Assembleia Popular trazem a voz realmente do povo, que é o que a gente sempre fala, né? O povo manda, o governo obedece, porque quem sabe de tudo que precisa é o povo. Então, se a gente quer construir uma política pública para cada RA, ou se a gente quer melhorar alguma coisa em cada RA, quem tem que falar quem precisa são essas pessoas, sabe? Não sou eu que vou chegar com estratégias e falar, ó, vocês precisam disso e colocar vocês num quadradinho e vocês vão só obedecer, sabe? Não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer realmente a voz do povo e a gente está lá, a gente sempre fala, ai, nossa, mas se a gente não acredita no sistema eleitoral, por que a gente vai entrar e se candidatar? E justamente, como ele falou, para a gente hackear o que já está acontecendo. Porque, infelizmente, o campo institucional ainda é um campo que a gente tem que estar lá porque a gente não está. Então, assim, é muito importante também a questão dos mandatos coletivos, a gente está nessa parte institucional, porque se a gente continuar que liberais, burgueses, especulações imobiliárias continuem lá, as coisas vão continuar do mesmo jeito que já estão, né? Então, assim, é sempre muito importante a gente sempre falar que, cara, quem decide é a gente. Não vai ser um engravatado que vai decidir sempre o que a gente vai fazer e como a gente vai viver, com o que a gente vai viver, né? Digo, materialmente. Então, é sempre muito importante. A gente sempre toca nesse assunto, assim, porque realmente é uma coisa que a gente tem que frisar mesmo. A gente está lá dentro porque precisa de gente lá dentro. E não são essas pessoas que estão representando a gente, sabe? Mas era isso, eu só queria enfatizar mesmo a questão das assembleias populares. Tem outro ponto nisso que a Carol foi trazendo, que eu acho que é importante a gente frisar, da própria compreensão dos mandatos coletivos enquanto um instrumento situado na nossa estratégia geral, né? Porque se a gente se compromete a fazer algo que avance em direção à democracia direta e que avance em participação social, isso não vem de uma forma solta, isso também é um instrumento, isso não é os mandatos coletivos, esse hackeamento do sistema político como a gente trata, não é um fim em si, mas é justamente de forma que a gente comece, ou possa pelo menos começar a pautar a partir de uma coisa concreta, né, que é essa participação social nos programas, em assembleias populares, mas a própria mudança, transformação de consciência, porque as pessoas, assim, as assembleias e as coisas que estão ali postas, elas vão começar a ser, as pessoas vão se entendendo enquanto parte desse mecanismo, as pessoas vão se entendendo enquanto não só uma massa a ser dirigida, mas uma massa que guia também, né? Então, a gente busca com os mandatos coletivos essa transformação também. Então, essa coisa da população mesmo, das massas, estarem participando, estarem se entendendo, implicadas e implicando, né? Determinando também socialmente aquilo dali, a partir dessas decisões que, assim, hoje são apartadas, né? Do chão concreto em que as pessoas estão vivendo, que é sempre isso, é o branco engravatado dos mesmos partidos que a gente já sabe, representando as mesmas coisas que a gente já sabe aqui no DF de uma maneira muito particular, inclusive, as mesmas famílias com os mesmos nomes mesmo, assim,
tipo, literalmente Kubitscheks aí concorrendo às eleições até hoje. Horrível. Exato. Arruda. Então, assim, as pessoas verem que isso pode mudar. E isso vai mudar a partir da transformação de consciência ali mesmo. E isso é muito importante, que a gente de ser frisado, né? De que os mandatos coletivos e a possível eleição dos mandatos coletivos, assim como a gente já teve, não é um fim em si. A gente não vê isso como um fim em si. É um instrumento mesmo de estar agregando gente na luta. É um instrumento de organização social, de organização política, para atingir nossa estratégia maior, né? Objetivos maiores de organização de uma maioria social implicados num processo revolucionário. Então, a gente compreende os mandatos coletivos dessa forma também. Não, é muito importante a gente trazer isso. Por hora é isso. E eu queria só pegar esse ganchinho do que a Valesca trouxe, porque, tipo, mandato coletivo, por si só, ele nem foi criado com esse intuito, né? Com ser um intuito de transformação canalizado pela esquerda radical. A galera que criou, acho que eles eram do PROS, tipo, não era nem um partido com ideologia concreta, saca? Só que a gente viu isso como essa grande ferramenta para a gente também estar fazendo a disputa política, que não é uma disputa política que se resume a 2022. É uma disputa política de longo prazo e que a gente tem que saber também usar esse momento das eleições para a gente conseguir colocar o debate de qual é a democracia que a gente quer, né? Quando a gente fala de todas essas questões de hackear o sistema político e tudo mais. E a gente tem a proposta de mandatos coletivos que ela também é adaptada com o horizonte estratégico do bem viver, né? Então, vários dos eixos que a gente tem sempre enquanto movimento bem viver, que é a junção das lutas da cidade, do campo, da floresta, para a gente conseguir acabar com todas as opressões, com a exploração e com a destruição da natureza. Então, nos mandatos coletivos, a gente reflete isso. Essas 9 pessoas também não são por acaso, né? Tem um representante da luta da cidade, representante da luta do campo, representante da luta das florestas. A gente tem as pessoas nos eixos anti-opressão, as pessoas nos eixos anti-exploração. Então, tem vendedor ambulante, tem a galera que mora em ocupação, em situação de rua. Tem a gente falando sobre destruição ambiental, né? A luta climática. Tem a galera da luta antirracista, falar sobre soberania alimentar, falar sobre arte e cultura, falar sobre antirracismo. Então, a gente tem que juntar tudo isso, né? Falar sobre agroecologia, porque, tipo assim, quando eu comecei a militar, eu já fui de outras organizações e tudo mais, e, assim, eu via muitas vezes um horizonte muito limitado, assim, de, tipo, a gente vai para um lugar específico, a gente milita nessa pauta aqui, sem conseguir fazer toda a associação com a militância que a gente tem, onde ela influencia outras esferas de militância e onde ela é influenciada por outras esferas de luta, né? Não só de militância e tudo mais. E quando a gente vai fazendo essa construção dos mandatos coletivos, é tipo assim, é uma parada de doido, velho. Quando a gente fez os nossos encontros, assim, tipo, o nosso pré-lançamento agora, todos os outros encontros que a gente fez, que a gente junta, cidade, campo e floresta, as trocas que a gente vê nisso daí, no encontro de fundação do movimento, quando a gente tava lá no final, os agricultores fazendo a troca com os indígenas lá. E, tipo assim, é uma parada surreal, são vivências que a gente não tem e que a gente precisa conectar. Se a gente quer construir um mundo, se a gente quer fazer a sociedade do bem viver, a gente precisa aprender com todos esses conhecimentos, sabe? Tipo, isso é para nossa construção de longo prazo, para a revolução, mas é para a construção agora também, de ocupação desses espaços institucionais, que é uma ocupação que é para ser contra-hegemônica também, né? Que é, para igual a gente sempre fala, hackear o sistema. Então, tem tudo isso, né? Tipo assim, associado e canalizado nessa ferramentinha que a gente vem vendo seus mandatos coletivos com toda essa força, essa potência. É impressionante, porque as perguntas, as ideias que eu estava assim na mente, vocês já falaram. Porque a primeira foi a Assembleia, né? E a Maria falou assim, já matou isso. E a segunda, porque era uma coisa que, quando a Valesca citou, até lembrei, porque foi uma coisa que me chamou a atenção e agora, né, foi complementada essa questão pelo Edu, que é justamente eu comecei a ver daquela união, né? Campo, floresta, cidade. Quando eu vi isso, já me acendeu um bagulho de tipo, pô, beleza, a gente tá começando a pautar uma questão de territorialidade, vocês entenderam? Isso é o que importa. Que realmente é uma coisa que eu vi em falta na esquerda radical. É uma discussão que eu vi pouco sendo feita, eu comecei a ver por causa da Teia dos Povos, do Erasto, que ele já veio aqui, inclusive, no podcast e tudo. Mas que você sente a falta dessa discussão, né? Quando eu vi que estava sendo lançado o mandato de vocês e tal, que estava puxando para essa linha, eu já olhei e já falei, pô, galera, aqui a gente tem uma questão interessante, né? Que é justamente o que vocês estavam falando de vocês trazerem essas discussões como elas acontecem nesses territórios,
para um plano político, embora a gente entenda as limitações institucionais e tal, não sei o quê, é um plano onde você consegue estar discursando para um grupo maior de pessoas acerca disso. Ponto. Você adquire outro papel aí do próprio discurso e de como ele é feito. E aí eu vou ficar falando aqui até vocês terem uma ideia e quererem falar, tá, família? Porque eu não tenho realmente uma pergunta agora, porque vocês já mataram o que eu estava pensando. E nesse plano também vinha associado essas outras questões que muita gente vai olhar e vai falar, isso daí é identitarismo e tal, não sei o quê, né? Que são essas outras lutas, sejam elas voltadas para a questão de antirracismo, da luta das mulheres, da luta das pessoas trans, da luta das pessoas que moram realmente na floresta, que moram em aldeias, das pessoas em situação de rua e tal, não sei o quê, luta antirracista, que uma galera vai realmente chegar e olhar e falar, não, é identitarismo, como tem acontecido recentemente, é realmente você conseguir esticar essa luta para a esquerda radical. Aqui na minha tela aparece para a direita, porque tá ao contrário, enfim. E aí para vocês quer dizer, para vocês deve aparecer para a esquerda, né? Nossa, mó doideira isso daí. Mas realmente é uma questão que eu vi um forte entrave dentro da esquerda radical de discutir isso em qualquer âmbito. Sejam eles nos âmbitos das próprias discussões ali que a gente vê ali dentro, sejam das discussões feitas em instâncias institucionais, ou em lutas de rua, ou em certos combates e tal, que é uma discussão que a gente está tentando trazer, e agora está sendo trazida por vocês. Enfim, acredito que tenha outros grupos aí que também estejam trazendo, espero eu, pelo menos. Mas como que está sendo realmente trazer isso? Assim, é uma pergunta bem ampla mesmo, porque, assim, né, querendo ou não, dialogar com assembleias populares e tal, não sei o quê, demanda, querendo ou não, muito trabalho, né? Tanto que 9 pessoas, eu realmente acho que é um número válido de pessoas, porque, assim, a gente que faz uns correzinhos, assim, lutas pequenas, já é uma dor de cabeça ferrada. Como que é realmente articular isso? Tanto como indivíduo, no sentido de ser uma pessoa que tem faculdade, que trampa, que tem que estar fazendo esse corre, mas também como que é a relação com o militante, de estar conseguindo colocar essas lutas, avançar esses debates, trazer esses temas, criar esses espaços e construir com uma galera esses espaços. Como que é isso? Você acha que é uma dúvida que vai muito do pessoal e mas ao mesmo tempo é coletivo, mas é porque eu acho que esse sentimento que a gente consegue passar para as pessoas da nossa militância, da nossa experiência, ajuda também a trazer essas pessoas para a luta, né? Então, queria saber um pouquinho disso. Sobre isso, mas essa é uma pergunta muito válida, que é uma pergunta central no debate não só dos mandatos coletivos, mas da nossa própria concepção do movimento como um todo. Porque a gente acredita, a gente pauta como centralidade a convergência cidade-campo-floresta na nossa estratégia, incluindo dentro dos mandatos coletivos, né, que tem que expressar também isso, óbvio. E é muito doido, porque é isso, a gente passa aí nesses novos estudos sobre movimentos sociais, esses novos estudos sobre as lutas, sobre lutas cada vez mais setorizadas, sobre pessoas militando cada vez mais em organizações de nicho, e claro que isso tudo tem seu valor, claro que tudo isso se articula de alguma maneira, mas não é essa a nossa perspectiva, né, de totalidade, não é isso que a gente acredita que vai ser capaz de promover processos emancipatórios efetivos, né, que vão se manifestar na concretude da vida cotidiana. Então, a gente entende isso e tenta trazer isso, como você falou, né, de maneira territorializada. E a gente acredita que a chavinha é essa. A chavinha para conseguir pautar isso é justamente a territorialização das lutas, dos processos que a gente vai lidando, lutando, travando, porque não tem como, né, não fazer isso a partir da luta territorializada. Não tem como eu setorizar uma luta, setorizar, tô aqui nesse território, eu vou falar de luta X, tipo, não dá mais para a gente continuar incorrendo nesse mesmo erro de luta setorizada, de organização setorizada, de luta por nicho. E a gente acredita no movimento PMV como instrumento para isso, que se manifesta também nos mandatos coletivos, justamente de convergência. Então, a gente monta as lutas, compõe, né, essas 9 pessoas a partir disso, porque é justamente como a gente luta no dia a dia. Então, o Edu trouxe aí, por exemplo, o momento que foi o momento que a gente decidiu sobre o pré-lançamento, que foi um momento lá na aldeia Cariri Chocó, um território demarcado aqui no DF,
E foi isso, é você juntar ali, a gente juntou na aldeia a galera da ocupação do CBB, que teve uma mobilização gigante nacional e que muitos dos processos, inclusive, determinaram a questão da DPF, que impediu os despejos, né, que segue impedindo os despejos durante a pandemia, junto a galera camponesa que está regenerando o cerrado, regenerando os biomas, junto a galera das lutas urbanas, junto a galera das lutas antirracistas, anti-LGBTQIA+, fóbica, as lutas feministas, todas essas lutas antinormativas, luta antimanicomial, e a gente junta tudo isso, junta com as lutas concretas que a gente teve também, como a da juventude climática, de emergência climática, junta a galera que tem toda uma outra perspectiva de terra e território, aí, tipo assim, a gente coloca todo mundo junto para conversar, basta uma frase, entendeu? O que é território? Aí junta a galera do movimento indígena, junta a galera que lutou ali, tipo, por anos para demarcar essa terra, no que hoje é um dos bairros mais, tipo assim, da segregação e de especulação imobiliária mais absurdas do país inteiro, que é o Noroeste, que ainda se vende enquanto bairro verde, e é um dos metros quadrados mais caros do país, e que é isso, é terra indígena no DF, e foi uma luta isso. É aquele lá que a galera tá colocando os prédios lá quando a gente passou indo pro... Tá. Lá mesmo. Quando você tava por aqui, foi lá mesmo. E aí, então assim, você pega isso, aí você junta com a galera da ocupação que está pautando terra e território a partir de uma perspectiva, e aí você junta a galera do movimento indígena, e você junta a galera assentada da reforma agrária, e junto com a galera das lutas urbanas, que vão falar sobre todo um outro contexto também aí, e aí nisso vai estar implicado racismo ambiental, vai estar implicada a própria circulação de, enfim, de vivências, de corpos aí LGBTs, de mulheres, da própria juventude, que também está implicada de uma outra forma nos territórios. E aí, tipo, como não fazer isso de maneira voltada para a totalidade? Quando você junta de fato as pessoas, né? Quando você junta num território, não tem como. E a partir disso daí você passa por uma expansão da própria consciência das pessoas, que acho que é isso daí que vem esse lado pessoal disso. Eu fui até a luta, cheguei até a luta, a partir da luta por moradia, da luta por saúde. E, assim, não é só isso que está implicado ali no território, né? Isso vem até num debate também de direito à cidade muito amplo, de que tem essa noção de território muito diferente da que a gente às vezes tem mais naturalmente não, né? Mas, enfim, mais do senso comum. E aí é isso, é só jogar essa galera para conversar, para debater alguma coisa junto e, pô, é isso, é um negócio enorme, né? Que vem da gente. E é uma transformação constante, é um exercício dialético constante, e a gente se vê ali todos os dias saindo da caixinha, a gente se vê todos os dias achando que vai falar de uma coisa, saindo falando de 100 outras, e é isso que denota, né, a nossa luta, na verdade. E então, quando a gente traz isso, me remete muito a isso. Quando o Edu falou até do próprio pré-lançamento, que foi agora, foi nesse sábado, pré-lançamento aqui no DF, das duas pré-candidaturas, e, poxa, você vê a companheirada da ocupação, você vê a companheirada da estrutural aqui no DF, da Chácara Santa Luzia, companheirada que mora próximo a um dos maiores aterros sanitários também da região. Aí você junta a galera do assentamento, assentados da reforma agrária, e você junta todo mundo no território indígena para debater o que é para ser a política. Então, é um exercício dialético constante, e é a gente virando chavinha todo dia, dia após dia mesmo. Caralho, da hora. Quem mais, família? Vamos lá, quero ouvir de todo mundo. Você fez uma pergunta, teve uma hora que você fez uma pergunta de que como a gente se sentia isso tudo acontecendo enquanto ser individual também, né? Mas é tão difícil responder isso, porque antes de já acontecer os mandatos coletivos, antes da gente se propor a isso, a gente já vivia muito junto, porque a gente já está construindo há muito tempo. Então, ao mesmo tempo que, cara, que louco, a gente está se candidatando, como assim? A gente virou pré-co-candidatos, como assim? Como isso tudo acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, a gente já estava fazendo isso antes, não concorrendo a algo, né? Que essa questão de concorrência é muito difícil. Mas a gente já estava junto, a gente já estava construindo junto, a gente já estava fazendo isso em coletividade. Então, ao mesmo tempo que eu acho que está todo mundo dando assim, caraca, vou dar o meu máximo, vou dar o meu gás, tá todo mundo se fortalecendo também enquanto ser social, sabe? Tá tipo, todo mundo... Beleza, se tem uma hora que eu tô um pouco mais fragilizada, eu sei que tem mais 17 companheiros comigo para me ajudar, sabe?
sabe? Então, a ideia, a proposta do mandato coletivo também é essa. Cara, eu não sou super poderosa para eu saber falar de todos os assuntos e ter pautas todos os momentos. Eu não sou, assim como o Edu não é, assim como a Lalesca não é, assim como você não é, porque não tem como isso acontecer. Então, a ideia da coletividade no mandato coletivo é essa lindeza, essa riqueza de eu fortaleço o meu próximo me fortalece e a gente se fortalece enquanto coletivo, sabe? A gente está sempre fazendo tudo junto. Então, é muito louco até essa questão, né, de ser uma luta identitária. O que é ser uma luta identitária? Eu querer lutar pelas pessoas que eu sei que sofrem as mesmas coisas que eu? Se foi isso, né, assim, respondendo retoricamente, se foi isso, cara, é isso mesmo que eu estou fazendo. Sim, é isso, é exatamente isso que eu estou fazendo, sabe? Eu não vou levantar uma pauta, eu até posso levantar uma pauta que eu não vivo, mas enquanto eu vivo, a pauta já existe. Eu já estou resistindo a essa pauta, sabe? Eu já estou construindo, já foi tudo. Então, a Ananda até falou que trabalho de base incrível. A nossa concepção é a gente quer fazer tudo em trabalho de base mesmo. A gente quer conversar com as pessoas de porta em porta, de casa em casa, falar, cara, o que você está insatisfeito? O que você está sentindo enquanto isso? Porque isso também é ser coletivo, sabe? A gente estar em contato direto com essas pessoas é ser coletivo. Então é muito difícil a gente responder coisas individuais, porque é muito difícil a gente ser um ser individual sabendo que essa forma não é legal, essa forma não vai acontecer, sabe? Porque já não está acontecendo. Então, é muito lindo isso, realmente, essa troca que a gente sempre tem. Por exemplo, Edu levanta a pauta da emergência climática. Beleza, eu sei que ele tem uma capacidade incrível e cabulosa, até, desculpa falar essa palavra, e cabulosa de responder sobre isso. Eu sei responder, mas eu sei que meu companheiro, ele vai me trazer um acúmulo que eu não tenho. E é justamente a riqueza dessas trocas que vão acontecendo. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa em situação de rua. Eu nunca fui uma pessoa assentada. Então, quem melhor para falar do que são essas pessoas? Do que são elas, do que é, né? Apesar de a gente estudar bastante isso, a gente não vive na pele o que é isso, né? Então, essa troca é sempre muito linda. Igual a Lalesca falou, cara, coloca numa sala todo mundo junto pra você ver o tanto de coisa que não vai sair. Nosso encontro de fundação do ano passado teve um momento no final, assim, que não tinha uma pessoa que não estava chorando, porque, assim, era 2 guardiões da terra, né? Um assentado e o outro de luta indígena, e eles estavam trocando o presente, e os dois, o nome dos dois eram guardiões, sabe? Então, tipo assim, essa troca a gente não consegue fazer, porque a gente não vive isso, sabe? Então, cara, foi esse momento, assim, realmente é muito lindo. Nossa pré-candidatura, nosso lançamento da pré-candidatura agora no sábado foi a mesma coisa, sabe? Numa aldeia indígena, a gente estava ali resistindo e demarcado ao lado de um dos territórios mais absurdos que tem aqui, sabe? Então é sempre muito linda essa resistência que a gente consegue construir junto, sabe? E é sempre, velho, construção do poder popular é isso, sabe? A gente realmente juntar todas as lutas, né? A gente sempre fala, campo, cidade, floresta, 1000 lutas, porque não tem só essas lutas, a gente luta, a gente trava a luta todos os dias e várias lutas, né? Então, é isso, assim, eu acho que um ser individual dentro da coletividade, sabe? Ou a coletividade dentro de um ser individual, é realmente, essa troca é muito forte, sabe? É muito potente. Eu queria aproveitar também para pegar o ganchinho disso que a Carol trouxe, porque, tipo, uma das coisas, né, que a gente traz, para além da gente querer cada vez mais despertar esse senso de coletividade, esse senso comunitário que é fundamental para a gente poder pensar um mundo diferente, né, já que a gente sofre cada vez mais com esses processos de individualização extrema e tudo, é que, tipo, tudo que a gente constrói dentro da campanha, a gente constrói com a perspectiva de uma campanha em movimento. Então, tudo é para gerar acúmulos para a construção de longo prazo que a gente tem enquanto movimento. Então, quando a gente vai fazendo as coisas das assembleias populares e tudo mais, isso é um corre da porra. Tipo, a gente tem que
fazer uma correria cabulosa, tem que conversar com a galera, tem que primeiro agitar o pessoal para saber quais são as demandas do pessoal, o pessoal confiar na gente, para a gente conseguir puxar um processo de mobilização que vai ser grande. E tudo isso, tipo assim, são coisas que vão gerando enraizamento territorial, sabe? Então, tipo, a gente está aqui fazendo campanha, a gente está aproveitando essa janela política também, né, do momento eleitoral, para conseguir aumentar ainda mais o enraizamento territorial que a gente tem e que a gente quer cada vez mais que ele aumente, né? Porque é um dos papéis que a esquerda tem que cumprir esse ano. E, enfim, ao longo aí dos próximos anos, para a gente conseguir não só acabar com o Bolsonaro, mas destruir todas as estruturas que sustentam um cara daquele. E aí, tipo, no fim das contas, o rolê, porque tem muito deputado que realmente conseguiu construir a sua história se pautando através de uma pauta específica, né? Tipo, tem muita propriedade para defender sobre aquilo, então ele consegue incidir naquilo e vai se fortalecendo, vai construindo a sua própria imagem e tudo mais. E aí, tipo, no fim, o que essa coisa, né, essa figura de deputado, o que isso representa formalmente é uma cadeira de voto dentro do plenário lá, né, do Congresso e tudo mais. E aí o que a gente quer é que tenha um espaço dessa cadeira de voto que seja um espaço realmente popular, onde o povo está falando o que deve ser votado ali, o que deve ser dito, o que é necessário ser pautado dentro daquele espaço. E com essa cadeira de voto, a gente faz uma coisa que é fundamental, que vem sendo feita por poucos e que precisa ser feita por mais pessoas dentro seja das câmaras, né, de estaduais, distritais, mas dentro do Congresso Federal, que são deputados socialistas, que defendam um programa socialista, que agitem uma agenda socialista dentro do Congresso Nacional. Isso é uma coisa que a gente também se propõe a fazer, né, principalmente a partir do ecossocialismo, porque a ecologia tem um papel central dentro da construção também de todo esse processo novo de sociedade que a gente quer, né? E aí, isso é um ponto-chave. Tipo assim, essa cadeira vai estar juntando essas 1000 lutas que a gente trouxe. E muito mais, porque a gente trouxe esses 9 corpos, essas 9 pessoas para poderem estar representando essa luta de uma forma um pouco mais personalizada, mas só a gente já mostra com 9 pessoas, que é gente pra caramba, né? Até para quem vai acompanhando os mandatos. Mas é tipo assim, é toda a sociedade por trás. É todo mundo que vai tomar a decisão, é o povo. E a gente está ali para levar a voz do povo para esses espaços, que é o objetivo que a gente tem que ter, enquanto, né, esse sistema político não se resolve. Então, é uma forma da gente conseguir pautando e criando soluções também por dentro, porque o nosso objetivo é estar por fora, né? Tipo assim, é a massa, é o povo na rua mobilizado que faz qualquer decisão conseguir ser tomada ou não, né? A gente tem um poder muito maior, já que enquanto eles têm o dinheiro, a nossa força está com o povo, nossa força está nas ruas, né? Então é isso que a gente também tem que usar, o mandato coletivo como essa experiência. E aí só a última coisa, né, falando sobre o rolê da questão de como a gente vem se sentindo, que é o rolê todo que tem, né? Saúde mental e militância, saúde mental em eleições, porque, tipo, a gente vai construindo os nossos processos de luta há anos e anos e anos, mas, mano, a eleição é tipo assim, acaba dia 2 de outubro, né? Então é tipo assim, tudo que a gente faz comprimido numa janelinha onde a gente tem que fazer acontecer e, tipo, fazer acontecer com todo mundo sabendo o que a gente está fazendo acontecer, porque não adianta nada a gente se matar e não conseguir divulgar as ações que a gente faz, não conseguir mostrar a beleza do que a gente tem, né? Porque os caras podem fazer nada com o tanto de dinheiro que eles têm, eles vão lá e divulgam para meio mundo, alcançam todo mundo que eles precisam, com Big Data, com o que quer que seja. Então, isso tudo também dá aquela coisa, né? A gente fica olhando e fala, caralho, a gente tá aqui se matando para fazer um encontro de fundação, o pré-lançamento agora, tipo assim, foi um evento militante. Era a gente, todo mundo do movimento militante, correndo atrás, a gente montando estrutura, tô com a mão toda arrebentada, ficamos 3 dias sem dormir, passamos dias e dias fazendo faixa na UNB, chamando a galera, falou, não, galera, vamos fazer umas faixas de 10 metros aqui com a gente rapidão. E fazendo 1 milhão de coisas, 1 milhão de corres, para depois chegar e, saca, chega alguém lá, alguém da direita, faz nada, só vai fazer a falinha dele, tem um evento gigantesco com um palco de 10 metros de altura e o escambau, vai ter todas as mídias de televisão transmitindo bagulho. Então, assim, isso cansa, né? Tu olha e fala, porra, que sacanagem. Mas é bonito ver, tipo assim, motiva. Você olhar e falar assim, cara, cheio de gente foda do meu lado aqui, eu construindo as coisas e sabendo que, tipo assim, é uma coisa pra vida, saca? Que não morre agora, que todos os acúmulos também são para depois e que e a gente ganhando é tipo assim, outro patamar que a gente chega, né? Porque vira estrutura, vira um tantão de coisa que potencializa mais a construção de um processo que a gente propõe ser um processo revolucionário. Não é um processo de reforma no sistema, mas para a gente conseguir alcançar a revolução, a gente tem que tensionar de todas as formas, ocupando todos os espaços, né? Mas era isso.
Como é? Ih, pronto. Caralho. Acho que eu fiz a pergunta certa, porque foram 3 falas assim, realmente que. Bom, família, agora perguntar para vocês. Enfim, se a galera do chat não tiver nenhuma pergunta para fazer também, né, galera? Se tiverem pergunta, fala aí. Mas eu ia perguntar para vocês, se tem algum tema que vocês querem falar antes da gente ir para as considerações? Tem alguma coisa mais específica que vocês querem que eu... Pô, Mercedes, nem tocou nesse assunto e tal. Porque assim, eu tô numa correria, então eu não anotei nada. Eu geralmente não anoto, sabe? Mas geralmente, pelo menos umas coisinhas assim, você acaba anotando e tudo. Mas eu realmente olhei e falei, meu, eu vou confiar nessa galerinha. A galerinha tá aí lutando. Eu falei, vou... Mas aí vai de vocês. Se vocês quiserem falar, entrar em mais algum assunto antes das considerações finais e tal. Só elogios no chat. A única coisa que tá tendo. A galera também não tem perguntas, né? Enfim, acho que tá todo mundo já sem pergunta mesmo, porque foi realmente bom. Tem alguma coisa que vocês querem falar? Algo específico? É com vocês. Deixo aberto aqui o campo. A Caverna do Morcego aqui é para todo mundo falar aqui. Eu acho que vale a gente só, tipo assim, resgatar mais ou menos qual que é a proposta que a gente tem dos mandatos coletivos enquanto movimento Bem Viver, né? Que, tipo, a gente tem um Perfeito. que é a questão de chutar, né? Essa cadeira de ser uma pessoa. Então, a gente põe as 1000 lutas ali para ocupar essa cadeira. E as decisões não são só dessa, tipo, de uma figura, né? Tipo, personalizada em torno de alguém, nem dessas 9 pessoas. Tudo é tomado de decisões em assembleias populares. E, tipo assim, para além da questão do poder decisório, também tem a questão das condições materiais e tudo. Então, a gente tem o salário dividido igualmente entre todo mundo. E aí, então, tipo, seja a pessoa que está emprestando o CPF, porque alguém precisa emprestar o CPF por conta do TSE, seja todas as outras pessoas co-deputadas, ou seja, todo mundo que está no gabinete, todo mundo vai receber o mesmo salário. E aí, o que for o excedente dessa pessoa do CPF também vai ser doado para as lutas. Então, só para a gente mostrar, né? É uma ferramenta de construção do poder popular e mandato coletivo é uma forma, mas várias pessoas podem utilizar ela da forma como for conveniente, né? A gente usa ele enquanto uma ferramenta de construção do poder popular. Mas acho que era isso, se os camaradas quiserem complementar. Alguém vai complementar, família? Eu sempre me sinto contemplada quando meus companheiros falam. Bom, então, se vocês quiserem, então, a gente abre então para as configurações, para as considerações finais. Aí, se vocês quiserem, enfim, não tem tempo aqui também. Se vocês quiserem falar, sei lá, 20 minutos de consideração final, tá tudo certo. Então, é com vocês. Quem que vai começar aí, família? Ó, da última vez eu comecei. E agora? 2 ou 1 aí, família, para o ímpar, Joaquim Pô, vocês decidem. Eita, tá. Aqui por livre, mentira. Mas, bom, é isso. A gente traz esse resgate, né, do que são, como se constituem os mandatos coletivos, de como é o mandato coletivo dentro da nossa proposta ecossocialista, né, dentro da estratégia ecossocialista do bem viver, que eu acho que uma coisa central, um elemento central é isso, né, de que os mandatos coletivos não são um fim em si. Os mandatos coletivos fazem parte da nossa estratégia para agregar, né, para organizar a população, para a gente estar organizando cada vez mais pessoas na luta e para que esses sujeitos se sintam implicados pelos processos políticos e se vejam, se entendam cada vez mais, né, como sujeitos ativos, atuantes e assim, enfim, né, cada vez mais dirigindo, né, processos políticos e se enxergando dessa maneira como ativos e atuantes na política, que esse formato de hackeamento do sistema ele é uma construção permanente, na verdade, né, até que a gente alcance essa presunção do Estado, né, que até o momento que ele se torne obsoleto, a gente vai estar hackeando a institucionalidade, ocupando ela da maneira que a gente acredita, né? Da maneira de fazer uma política enraizada, uma política pé no chão, uma política para e a partir dos territórios. E a gente vai estar ocupando dessa forma, que é a partir da coletividade, que é como somos, né? Essa pergunta sempre também do Marcos de como a gente se vê, né? Como a gente se sente é peculiar, porque a gente fala muito, né, sobre a transformação de consciência, sobre essa individualização constante, mas pelo menos uma pontinha semeada disso, eu acredito que todos nós, militantes do Movimento Bem Viver, sentem sobre essa questão da coletividade e está cada vez mais avançando para ser em coletivo também, né, além de atuar em coletivo politicamente, mas para a gente estar cada vez mais sendo em coletivo.
E então os mandatos coletivos eles vêm com essa proposta de ser um dos instrumentos que reflete, que instrumentaliza, né, a própria estratégia do bem viver para a construção. Então, aí se nutrindo de todas as experiências também recentes, latino-americanas, até de novo constitucionalismo latino-americano, que pauta o bem viver, né? A gente não pode esquecer, não pode deixar de falar, que a gente fala sobre o bem viver nas constituições do Equador, da Bolívia, então a gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo, que é um programa, apesar de ser distrital federal, está sempre nutrido também pelo internacionalismo e pela autonomia dos povos, enfim. Então, entender isso é um ponto central de que os mandatos, eles não são um fim em si, e por mais que a gente esteja aqui visando a ocupar a política institucional, vai para muito além disso, né? O nosso objetivo final com isso é estar agregando a gente na luta, estar organizando a população, e que, por mais que a gente fale, né, que pessoa X ou Y levantam uma ou outra pauta, a gente não representa a pauta em si, né? Ela está representada no mandato, porque a gente constrói aquilo organicamente, porque as assembleias populares trazem a organicidade que essas lutas e essas pautas precisam. Não sou eu, Lalesca, que sou a fada sensata da luta LGBTQIA+, ou a fada sensata do pensamento crítico na assistência social. Essas lutas estão ali representadas porque a gente tem essas pessoas construindo organicamente, construindo o programa da campanha em movimento, porque a gente está enraizado nos territórios construindo isso. É isso que a gente faz, é isso que a gente se propõe a fazer com uma campanha em movimento e com a construção de um programa que também é em movimento. Que mais que eu ia falar? Alguma coisa, tá. E conhecer as nossas próprias propostas, né? A gente tem 9 pessoas nos dois, então a gente tem 3 pessoas representando o campo, cidade e floresta. Então, na mandata feminista distrital, a gente tem uma companheira representando as lutas urbanas, que luta por isso há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, na verdade. Ela luta em lutas urbanas, pesquisa na área, fez toda a carreira acadêmica dela nisso, mas o importante é o pé na terra com que ela faz isso, não só no DF, né, vindo de Recife. A gente tem a companheirada aqui e o Tiago, né, na Federal, também apresentando as lutas urbanas, as lutas socioambientais urbanas, e até, enfim, problematizando o que é urbano, o que é o direito à cidade urbana e rural, e toda essa questão aí ainda também. A gente tem também 2 companheiras, uma na feminista distrital e uma no mandato federal, que são agricultoras das comunidades agroecológicas do Bem Viver, são 2 lutadoras da reforma agrária assentadas, que estão aí fazendo agrofloresta, fazendo agroecologia, entendendo como um modelo combativo ao agronegócio e possível de promoção de soberania alimentar, e estão regenerando o bioma e fazendo todo esse corre, que são a Vitória e a Chiquinha, inclusive a Joyce está aqui também, viu o comentário dela, também é uma agricultora das comunidades agroecológicas do Bem Viver, então estou felizona que ela está acompanhando a gente lá diretamente do assentamento. A gente tem aí também os representantes do movimento indígena, da luta indígena, em ambos os mandatos também. No caso da distrital, a gente tem a Nildes Cariri Chocó, no federal Ururaí Cariri Chocó. Ururaí é o pajé Cariri Chocó, aqui da aldeia no DF, e a Nildes é a outra filha da cacica, os 2 são filhos da cacica Tanoné, e a Nildes é uma liderança importante aqui da aldeia. A gente tem em ambos os mandatos também representantes das lutas que a gente travou enquanto movimento Bem Viver já, nas lutas concretas, então, da emergência climática, da luta da juventude climática, com o Edu no federal e a Belle na mandata feminista distrital, que estão aí no movimento estudantil e na juventude pelo clima. A gente tem também 2 lutadoras da ocupação do CCBB, que foi essa mobilização que repercutiu muito ano passado, contra os despejos, e que trouxe, pelo menos assim, pelo menos um bom certo nicho, trouxe de volta, né, à tona a questão das ocupações urbanas, e assim, conseguimos fazer um movimento bem bacana de politização a partir disso. Então, a gente tem a Cássia na mandata feminista distrital e a Vânia na federal, 2 referências gigantescas de luta para todo mundo que passa mais de 2 minutos e meio perto delas. Então, trazendo aí a questão da luta por terra e por teto. E me perdi total. Fui falar de Vaninha, a gente mexe aqui. Vamos enrolar. Não, mas continuando aqui. Enfim, essa galera que traz as lutas que a gente travou, né, recentemente, e as pessoas também dos eixos anti-opressões que a gente fala, né? Então, a Carol na mandata feminista distrital, trazendo a luta antirracista, a luta antimanicomial e a luta também por direito à expressão religiosa, né, trazendo a questão aí do debate das religiões de matriz africana, eu trazendo o debate LGBTQIA+, e da assistência social, e também lutando na luta antimanicomial, isso na mandata feminista distrital.
A gente tem a Raquel também, que traz debate à saúde, o debate por soberania alimentar. A Raquel é uma nutricionista que traz isso com muita força em toda a praxis dela. E, gente, eu tô super esquecendo de alguém. Viajei aqui na maionese. Mas, enfim, do mandato federal, a gente tem também Palhaço Trevolino, Trevo, trabalhador de arte e cultura, que tem aí todo um projeto de arte e cultura incrível, que ele leva o Cine Fusca, leva para os territórios. A Luta Ambulante, obrigada, Nanda. Luta Ambulante em ambos os mandatos, com Josi e Ju. Josi no mandato federal e Ju no mandato distrital, são trabalhadores ambulantes da rodoviária do Plano Piloto, que é um dos lugares, assim, que é mais brutal a luta, assim, realmente a repressão contra o direito ao trabalho, né? Então, elas trazem a questão da luta pelo trabalho digno, e a gente tem também e no mandato federal, além do Trevo, trazendo debate de arte e cultura, a gente tem a Luciana, que também traz o debate antirracista e feminista, e a Luara, que também faz o debate por libertação animal e LGBTQIA+, também lutando o debate de libertação animal com o debate de soberania alimentar. Então, é isso, a gente fala 1000 lutas, porque é isso, né? A gente não fala de luta LGBTQIA+, sem 1000 outras lutas ao redor, e todas essas lutas estão implicadas, a gente mesmo se insere assim, nas pautas todas, né? Então, a gente vai fazendo tudo isso, vai costurando tudo isso, buscando sempre alargar e trazer essa perspectiva de totalidade, como isso que o Max falou, essa pergunta dos indivíduos é isso, né? A gente começa militando em alguma coisa e vai expandindo isso e percebe que está cada vez mais no movimento totalizante da luta, que é o que a gente quer alcançar. É uma luta de totalidade, é uma luta universal contra o inimigo comum, né, que é o capitalismo, avançando num programa ecossocialista e trazendo isso também para a institucionalidade. Acho que esses eram 2 pontos que eu queria trazer aqui de considerações finais, essa composição que a gente tem de 1000 lutas e que por aí também viram outras 1000 lutas. Então é isso, tem uma companheira de Rondônia que sempre fala que sobra luta, e eu gosto de trazer isso porque é isso, sobra luta. Edu, não tem opção, agora é você. Vou pegar a oportunidade, então. Porque, assim, né, o Lalesca falou tudo, mas eu acho que, assim, uma coisa que é boa da gente frisar. Estamos falando de mandato coletivo, estamos falando de período eleitoral, e tudo isso é muito importante. A gente precisa, com certeza, estar ocupando os espaços institucionais também, mostrando a importância da gente ter esses espaços cada vez mais defendidos por candidaturas que sejam realmente de esquerdas, candidaturas socialistas. A gente precisa se inserir no debate da grande política também. Só que sempre lembrando, galera, não se encerre em eleições. O objetivo final nosso tem que ser a construção do poder popular. A gente precisa cada vez mais fazer com que a classe trabalhadora ela consiga estar organizada, porque problemas não faltam, lutas não faltam, tem gente lutando todo dia, o tempo inteiro, em diversos territórios, e o que a gente precisa é conseguir fazer com que essas lutas elas tenham todo esse eixo comum que liga ela, que é toda a exploração, todas as opressões, toda a destruição que é causada pelo sistema capitalista. Tem tudo uma raiz comum dentro disso daí, que a gente consegue ligar essas coisas e fazer a gente construir um mundo diferente, um mundo realmente novo. E aí, falando, né, assim, sobre o movimento, a gente falou muito dos mandatos aqui no Distrito Federal, mas a gente não está lançando mandato só aqui, a gente de Brasília, o Marcos em São Paulo, mas a gente tem movimento Bem Viver também em outros lugares do país. E a gente está lançando uma candidatura estadual, uma mandato feminista também lá em Santa Catarina, companheirada de muita luta também. Eles já têm uma composição maior o mandato lá, mas também a gente faz parte do mandato coletivo lá em Floripa para vereança, e agora também estamos se dispondo a fazer essa luta para deputados estaduais. E eu acho que, assim, no geral é isso, galera. A gente precisa saber que a gente tem que lutar todo dia, e cada vez mais a gente conseguir propor alternativas que sejam sistêmicas, e que a gente está junto nessa aí. Então sigam as redes do movimento, @MoveBemViver, a dos mandatos aí, tá tudo aí, Mandatos Bem Viver, e a de Santa Catarina é Mandata Bem Viver SC. Só põe Santa Catarina aí no finalzinho que já fica show. E o do Bem Viver é @MoveBemViver. Mas é isso, galera. Valeu demais, Marcos, pelo espaço. O papo foi muito doido. E estamos à disposição sempre que precisar. Falta a Maria. Considerações finais. Eu caí rapidinho, mas não sei se Lalesco ou Edu já fizeram isso, mas toda vez que a gente acaba algo nosso, a gente sempre faz um chamado para a luta. Assim.
né? Edu falou aí todos os Instagrams e tudo, como falar com a gente, mas a gente tem um sitezinho também, então quem quiser entrar para conversar com a gente, quem quiser, não só, né, pensando na campanha, mas pensando no movimento no geral, a gente já constrói isso há muito tempo, então a gente não se reduz só às campanhas, então quem quiser colar com a gente gente sempre faz esse chamado realmente para a luta, para a gente conquistar o que a gente quer, sabe? Porque é isso, né? Se a gente não for atrás, enfim, não vai aparecer de bandeja para a gente, mas é muito importante a gente tá correndo atrás disso realmente, né? A gente fazendo acontecer, porque senão não vai acontecer. Então é sempre um chamado para a luta, para colar com a gente, a gente sempre tem mutirão de agrofloresta, a gente tem mutirão de bioconstrução, que sempre são incríveis, sempre maravilhosos, comida junto, e enfim, né, passar um dia no local que a gente não vive, né, que é um assentamento, então é muito, muito legal. A gente tem lives, inclusive vou falar, sexta às 19 horas, a gente tem live de apresentação do movimento, né? Então toda sexta a gente faz, quem quiser entrar para entender o que a gente faz, o que a gente né? O que é um movimento social. A gente sempre faz essas lives de apresentação do movimento, são bem legais, né? Então, eu acho que é isso, agradecer pelo espaço, sempre muito massa, a gente, né, tá tendo esses debates, tá tendo essas conversas, porque, enfim, quem nos comunica se trumbica, como já dizia minha avó. Então é muito massa a gente né, tá fazendo essa troca. Muito, muito, muito obrigada por esse espaço, você arrasa. E é isso. Acho que no geral é isso. Bom, família, então novamente aqui agradecer vocês aí por estarem aqui. Avisar a galera aqui do YouTube que acho que segunda-feira já vai sair para podcast, então quando sair para podcast também compartilha aí. Enfim, a mídia onde a gente tá maior aí, no YouTube a gente tá começando agora ainda, então tá indo aos poucos. Mas agradecer mesmo por estarem aqui, por estar trocando essa ideia. Assim, eu acho que, mano, de verdade, foi só 1 hora, mas parece que a gente ficou mal cota aqui, porque o bagulho foi muito. Falou muita coisa, tá ligado? Sabe quando você fala, caralho, parece que eu realmente fiquei um dia só ouvindo sobre isso, porque o bagulho foi realmente intenso. Eu acho que vai ser um bagulho muito da hora pra quem estiver ouvindo, né? A gente já tem aqui, ó, Samuel Costa, camarada aí, ó, me interessei muito pelo movimento, cola @movimento bem viver, tá? Aqui no canto. Então, eu vou tirar vocês da tela rapidinho, só pra me despedir, mas fiquem aí só pra dar um tchau pra vocês aqui quando eu encerrar a live, beleza, família? Então, bom, galera, queria agradecer aí a presença de geral que participou aqui da live, que ficou aqui com a gente. Queria mandar um beijo para quem ficou aqui, falar que logo vai ser para podcast. Para quem quiser me acompanhar, @morcego _Marcos_ nas redes sociais. E o nome do podcast é esse, Caverna do Morcego. Curtiu o projeto, quer apoiar? A gente tem o apoia.se/Caverna do Morcego e o Pix que está passando aí embaixo. Mas é isso, queria agradecer a presença geral, mandar um beijão aí para vocês. O Snipe estava aqui. Obrigado aí para quem colou, para quem é do Movimento Bem Viver, para quem não é também. Aí conheça o Movimento Bem Viver, né? Novamente colocar aqui antes de encerrar o Movimento Bem Viver, conheçam os mandatos, conheçam as mandatas aí que estão rolando e bora fortalecer aí o corre. Eu senti isso também, falaram muita coisa que eu acho essencial. É isso, família. Então, até mais, um grande beijo, tchau!